Pastor Eduardo Almeida, vem comigo na palavra. A paz do Senhor Jesus e uma boa noite a todos e a todas. Graças a Deus, até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meu filho Lucas, Deus abençoe. Minha mãe Rita, Deus abençoe. Vamos compartilhando, chame as pessoas para esta live. A live hoje é especial. Nós temos uma presença especial na live hoje. Sabe qual que é a presença? A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Onde há 2 ou 3, Jesus está no meio. Jesus é o centro. Jesus é o centro. Ele precisa ser o centro. Meu Deus. Eu vou repetir isso aqui, ó. Jesus precisa estar no centro da minha, da sua e da nossa vida. Sexta-feira, dia 12/8, são exatamente 19h56. Faltam 4 minutos para as 20 horas, para as 8 horas da noite. Nós estamos aqui para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Segunda Coríntios, capítulo de número 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Versículo 15. Diz assim: E de muita boa vontade, palavras do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. 2 Coríntios 12, 15. E eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Eu estava meditando também no livro da origem, Bereshit, o livro do início de todas as coisas. Gênesis, nós podemos dizer que é o viveiro da Bíblia. E por que é o viveiro da Bíblia? Porque no livro de Gênesis encontramos a primeira promessa do Messias, o proto-evangelho. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15. O primeiro casamento, a primeira família, o primeiro sacrifício, o primeiro homicídio, o primeiro pecado na terra,
a origem de todas as coisas, nós podemos ver no livro de Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse criou é o Deus Bara. Deus Bara. Nosso Deus é o Deus. Criou significa Bara no hebraico. Bara significa criar do nada. Esse é nosso Deus, que trabalha no nada, que cria do nada, que faz do nada, que opera no nada, que age no nada. Não, vou repetir, isso aqui é lindo. O nosso Deus, Deus Bara, o Deus Bara. Bara significa criar do nada, opera no nada, faz do nada, transforma do nada, muda a história do nada. É o Bara. No princípio criou Deus os céus e a terra. Que lindo isso. Versículo 2. Vem comigo na palavra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, aqui é o Espírito Santo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele se movia, ele pairava, ele se movia. E muitas das vezes nós queremos agir com a força do braço. A Bíblia vai dizer que não é nem por força e não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, lá em Zacarias. Então precisamos deixar o Espírito Santo pairar na nossa casa, pairar na nossa família, pairar. Deixe o Espírito Santo fazer o trabalho do pairar. Por quê? Porque é Ele que convence. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então no versículo 2, a Bíblia vai dizer, está escrito que o Espírito Santo pairava. Precisamos descansar e deixar o Espírito Santo fazer o trabalho do pairar, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence. E no versículo 3 disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha a criação. Deus falando. Deus, nós podemos ver ali, designando o plano da criação. Olha só. Deus designando, ordenando o plano da criação. O Filho executando, que Ele é o verbo, e haja luz e houve luz. O Filho executando o plano da salvação, e o Espírito Santo pairando. Olha só. E o Espírito Santo preservando a criação. E na obra da redenção também não é diferente. Deus planejou a obra da redenção. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, e que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho. Então, na redenção não é diferente. O Pai planejou, designou, ordenou. O Filho executou o plano da redenção. Aonde? Lá na cruz do Calvário, no Gólgota. E o Espírito Santo é que paira, é que convence. Olha só que lindo. Não, eu vou repetir isso aqui, é lindo. Vamos lá. Nós podemos ver na obra da criação o Pai planejando a obra da criação, designando a obra da criação. O Filho
executando, e haja luz e houve luz, porque ele é o verbo, e o Espírito Santo pairando, preservando, e na obra da redenção não é diferente. O Pai planejando, o arquiteto, o Filho executando o verbo, e o Espírito Santo convencendo nós do pecado, da justiça e do juízo. Então nós podemos ver, amém, graças a Deus. O som, acho que tá saindo o som, tá legal o som? A paz, o Jefferson também, Deus abençoe Jefferson. O som tá bom? O áudio tá bom o som? Vamos entrando aí, gente, na live. Então, nós podemos ver. E olha que interessante aqui. No primeiro dia, nós podemos ver a criação da luz. No segundo, o firmamento. No 3, a terra seca. No quarto dia, os luzeiros. No quinto dia, os peixes e as aves. E no sexto dia, os animais e os homens. E é interessante que no versículo 3, olha só. No versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas é interessante que a luz, ela foi criada. Olha só, no primeiro dia. Não, olha só que lindo, ó. Olha o que nós aprendemos com a palavra, com a Bíblia. Vem comigo na palavra. A luz só foi criada no primeiro dia. E se a luz foi criada no primeiro dia, o sol não existia. Porque os luzeiros só foi criado no quarto dia. Não é interessante isso, ó? A luz foi criada no primeiro dia e o sol só foi criado no quarto dia. Que luz era essa? Que luz era essa se o sol só foi criado no quarto dia? Que luz era essa? Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo. E nós podemos ver, olha só, o sol não existia, mas existia a luz. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas o sol só foi criado no quarto dia. Ó, e fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior, que é o sol, para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Olha só. E Deus os pôs na expansão dos céus, para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Mas é interessante aqui, olha só, é que o sol só foi criado no quarto dia, mas já existia luz. Que luz era essa? Em Apocalipse, olha que lindo isso. Olha como a Bíblia explica a própria Bíblia. Em Apocalipse, capítulo de número 21. Apocalipse responde. Vamos ver que luz que era essa? Olha só. Apocalipse 21. Abra sua Bíblia. 21. Apocalipse capítulo 21 fala da Nova Jerusalém, a nossa cidade, ó. 21, 23. E a cidade, que cidade que é essa? A Nova Jerusalém, que nós aguardamos. A Nova Jerusalém. E Paulo vai dizer, a nossa cidade está nos céus. A nossa cidade está nos céus, mas olha aqui, ó. E a cidade não necessita de sol, nem de lua.
que foram criadas no quarto dia, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Eu vou repetir: e o Cordeiro é a sua lâmpada, e o Cordeiro é a sua luz. Então, na Nova Jerusalém não vai necessitar de sol e nem de lua, porque Cristo, o Cordeiro, a tem alumiado. Cristo, o Cordeiro, é a nossa luz. Forte isso. Então, voltando aqui, Deus, ele cria todas as coisas, e tudo que Deus criou foi bom. Tudo que Deus criou foi bom. E viu Deus que era bom. E a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 2, só tem uma coisa que Deus falou que não era bom. Sempre eu digo isso aqui, ó. Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Olha só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E olha que interessante aqui. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe Adão. Então, da costela, do lado de Adão, Deus, ele formou a mulher. E agora o Espírito Santo me leva lá na cruz. Vem comigo na cruz. Lá na cruz, quando o segundo Adão, Cristo, mas sem pecado, Cristo, ele está na cruz. O Cristo morto na cruz, quando um soldado fere o seu lado, a sua costela, e sai sangue e água. Olha só, que são símbolos da obra redentora de Jesus, o sangue. Fomos comprados, fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, e a água que nos purifica, a água da palavra, a água do Espírito Santo. Ali nasce a igreja, lá na cruz do Calvário, do Cristo adormecido, para ser amado por Ele e para andar com Ele. Assim como a mulher foi criada do lado e não da cabeça, para que não viesse dominar sobre o homem, e nem dos ossos do pé, para que o homem não venha pisar, maltratar a mulher, mas do lado, para andar, para ser a sua companheira, andar do lado e ser amada por Ele. Então nós podemos ver, e nós sabemos a história da criação. Deus, ele cria um jardim. E olha que interessante. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden. Então tinha um Éden, e no Éden tinha um jardim, para o lavrar e o guardar. Olha só, guardar. Então Deus deu responsabilidade para Adão. Adão tinha uma responsabilidade. Qual era a sua responsabilidade? Qual que era a sua responsabilidade? Lavrar e o guardar, o jardim no Éden. Em Apocalipse, olha para você ver, essa palavra, este verbo me chamou a atenção. Deus falando para Adão: Adão, você vai, qual que é a sua responsabilidade? Você vai lavrar e guardar. Guarda o jardim, guarda. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Essa era a responsabilidade, o dever.
de Adão. Ele devia guardar, lavrar e guardar o jardim. Apocalipse 3:11. Nós já lemos 2 versículos em Apocalipse, né? Com esse. Apocalipse 3:11 diz assim, olha só. 3:11, você conhece ele. Você já pegou já, né? 3:11. Diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem. Olha o que Jesus está falando para a igreja de Filadélfia. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Coroa aqui é galardão. Coroa aqui é galardão. Coroa significa Stefano, né? Significa galardão. Então, guarda o que tem. Guarda a presença. Guarda, nós somos templo do Espírito Santo. Guarda a presença. Moisés disse: Senhor, Deus falou, não, eu vou enviar um anjo. Moisés fala: não, Senhor, se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. É a presença. O segredo é a presença, mano. É a presença. Nós podemos ver, agora vem no meu coração, o Espírito Santo ministra no meu coração, quando ali Jesus ele chega em Betânia e ele vai no sepulcro, no lugar onde Lázaro estava, e ele fala, ele está ali, a sua presença está ali, mas ele fala assim, ó, Lázaro, sai para fora. E Lázaro havia 4 dias que já estava morto, e Lázaro saiu. E fazendo uma comparação com Marcos capítulo 5, aquele gadareno, aquele endemoniado, que provavelmente tinha mais de 2.000 demônios, porque é uma legião de... Está congestionado aí a internet hoje, aqui em casa. Mas é isso. Então Deus não é em Jerusalém e nem em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, essência, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então, nós podemos ver aqui um exemplo bíblico ainda do Antigo Testamento. Davi, quando Samuel ali foi ungir os seus irmãos, achou que era algum dos seus irmãos, Deus falou: não são nenhum desses. O homem vê a aparência, o homem olha a aparência, mas eu vejo o coração. Manda chamar Davi, porque não nos assentaremos na mesa até que ele chegue. Chama lá Davi, que está com as suas vestes sujas de ovelhas. E olha que interessante, o mesmo Espírito Santo que nós falamos do versículo 2, o Espírito Santo que pairava, é o mesmo Espírito Santo, olha só, que vai fazer de Davi derrubador de gigantes. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer: nós somos derrubadores de gigante. Você é derrubador de gigante pelo Espírito Santo de Deus. Em Cristo somos mais do que vencedores. E olha que interessante, aqui, Gênesis, Eva enganada e Adão peca, livre-arbítrio. Deus sabia que Adão ia pecar? Deus sabia que Eva ia ser enganada? Deus sabia ou não sabia? Claro que sabia. Olha só, Deus não foi pego de surpresa. Eu vou repetir. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de surpresa. Sabe por quê? Porque em Pedro vai dizer,
Olha só porque Deus não foi pego de surpresa. 1 Pedro, vem comigo na palavra. Deus nunca é pego de surpresa. Então descansa, acalma o teu coração. Deus está no controle. Não, eu vou repetir. Descanse, isso aqui é profético para a tua vida, ó. Descansa, aquietai-vos, acalma o teu coração. Deus está no controle. Guarda o que tem. Pedro, sabe quem é Pedro? Pedro foi discípulo, Pedro foi o apóstolo, Pedro foi aquele que negou, foi aquele que dormiu, e Jesus faz 3 perguntas para ele. Pedro, ó, aquele que negou, mas agora Pedro antes do Pentecoste, mas Pedro depois do Pentecoste, amado, quando ele é revestido com o poder do alto, do Espírito Santo de Deus, com a sua palavra, com a sua pregação, com o evangelho, ele ganha aproximadamente 3.000 almas e depois sobe para quase 5.000 almas. Olha só, Pedro antes do revestimento de poder, Pedro negou, Pedro dormiu, Pedro com medo, né, os discípulos, mas depois de Atos capítulo 2, Pedro agora cheio do Espírito Santo, ousado, olha só, tanto que as pessoas perguntaram, mas esses homens não são iletrados, indoutos, como que eles falam dessa maneira? Aí eles falaram, eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Não. Ó, 1 Pedro. Capítulo de número 1, olha aqui. Então Deus não foi pego de surpresa, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, por amor de vós. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então, olha só. Então Pedro, aquele que negou, aquele que dormiu. E o segredo é se relacionar com Jesus, é a presença, né? Eu acabei de falar um versículo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Olha aqui, ó. Então ele, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Rabai, decanta Rabaçu. Eles haviam, olha só, e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. O segredo é Jesus. O segredo é Jesus na minha, na sua e na nossa vida. O segredo de um ministério bem sucedido é Jesus. É se relacionar com Jesus. Esse é o segredo. Timóteo, desperta o dom de Deus que te foi dado pela imposição das minhas mãos. Paulo fala. Então vamos despertar o dom que nos foi dado e se relacionar com Jesus, porque o segredo de um ministério bem sucedido é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Amém? Vamos lá, vamos voltar para Gênesis. E olha que interessante. Adão e Eva tinham uma comunhão perfeita. Deus vinha na viração do dia, se relacionava com Adão. Eva enganada e Adão peca. O pecado entra no mundo. E o pecado abre a porta para doenças, enfermidades. A morte é resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. Morte física, morte espiritual, morte eterna. A morte entra no mundo. A inveja entra no mundo. Doenças emocionais, doenças físicas entram no mundo. Porque tudo que Deus criou foi bom. Deus não é criador do mal, não. Isso foi por causa do pecado. Essas desgraças que nós vemos por aí, tantas
tanta maldade, tanto ódio, tanta enfermidade. Isso é consequência da queda do homem, da queda. Até nós somos consequências também do pecado de Adão. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. A nossa natureza. Por isso que todos nascem mortos espiritualmente. Eu vou repetir. Todos nascem mortos espiritualmente. A Bíblia mostra isso. Olha o que a Bíblia diz. Nós estamos lá em Gênesis. Eva enganada, Adão peca e entra o pecado no mundo. Entra a morte no mundo. Morte física, morte espiritual, morte eterna. E morte significa separação. O relacionamento de Adão é quebrado por causa do pecado. O relacionamento de Adão com Deus é quebrado por causa da desobediência. O relacionamento de Adão com Deus é quebrado porque ele errou o alvo. Pecado é errar o alvo. Por isso que Hebreus, a Bíblia vai dizer: olhai para Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus que você não erra o alvo. Olhe para Jesus que você não murmura. Olha para Jesus que você não sai da igreja. Olha para Jesus, para Jesus. Vamos lá. A morte é consequência do pecado. A morte é consequência da desobediência de Adão e Eva. A morte é uma maldição. Mas Deus transforma a maldição em bênção. O Evangelho faz isso. Ó morte, onde está a tua vitória? Arabai, decanta Arabaçu. Cristo venceu a morte por mim e por você. E Ele vive, e Ele vive, e Ele vive. E se Ele vive, Paulo vai dizer: meu Deus, Rabai, decanta Arabaçu. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Ele venceu. Cristo venceu a morte. Então, mas vamos lá, Efésios, capítulo 2, versículo 1, aqui ó, que fala da depravação total, consequência do pecado. Estamos em Gênesis. Adão peca, entra o pecado no mundo, olha só. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ó. Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, mas ó, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aquele que não está em comunhão com Deus, aquela pessoa que não se relaciona com Deus, que não tem comunhão com Deus, que não anda com Deus, que não busca Deus, que não ora a Deus, que não tem intimidade com Deus, está morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Morto. Mas Cristo veio nos dar vida. E vida com abundância. Eu vou repetir isso aqui. Cristo veio nos trazer vida. Veio nos dar vida e vida com abundância. Aonde Cristo chega tem vida. Não, vou repetir. Aonde Cristo está, aonde Ele chega, tem vida. Tem vida. E a morte tem que sair de cena. Meu Deus. Não, isso aqui é lindo. Já tem até um texto no meu coração que o Espírito Santo ministrou. Ó. Aonde Cristo chega, a morte tem que sair de cena. Quando a vida chega, a morte tem que sair de cena. Lucas capítulo 7. Cristo chega, a morte saiu de cena. Olha só. Lucas capítulo 7. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão.
estava indo para a cidade chamada Naim. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, um morto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, olha só, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, porque quando Cristo chega, a vida chega também, a morte sai de cena. Ó. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Então, aonde Jesus chega, olha para você ver, Jesus chega em Naim, Jesus parou o cortejo fúnebre. Olha a autoridade do Cristo, que tem autoridade sobre todas as coisas. Cristo tem autoridade sobre as enfermidades, Cristo tem autoridade sobre a morte, Cristo tem autoridade sobre as doenças, Cristo tem autoridade sobre Satanás, Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Jesus parou o cortejo fúnebre, cancelou o enterro e falou para o defunto: jovem, eu te digo, levanta-te. Olha só, Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma a dor em tristeza. O nada em alegria. Não, eu vou repetir. Deus transforma a maldição em bênção. Jesus Cristo transforma a dor em tristeza, o nada em alegria. Olha só. E vitória em sua vida. Então houve uma intervenção divina aqui. Houve uma intervenção divina. Deus intervém na história. Eu vou repetir. Deus intervém na história. O enterro aqui foi cancelado porque a vida chegou, porque Cristo chegou. E eu já quero abrir um parênteses aqui e dizer para você que está ouvindo essa live. Assim como Jesus não permitiu, houve uma intervenção, e Jesus chega em Naim, parou o cortejo fúnebre, cancelou o enterro, não haverá sepultamento. Sabe por quê? Porque os seus projetos, não haverá sepultamento, porque os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos não serão enterrados. Rabai, decanta rabaçu. Eu vou repetir, não haverá sepultamento, porque os seus projetos, os seus sonhos não serão enterrados, porque Cristo chega em Naim. Ele chega em Naim. Ele chegou em Naim. Você crê? Aleluia! Então, voltando em Gênesis, pecado entra no mundo, e é interessante, eu estava fazendo um estudo da genealogia para nós concluirmos esta live. Olha que interessante. Nós já vimos que Deus não foi pego de surpresa, preparou o cordeiro antes da fundação do mundo, desde a fundação do mundo. E nós podemos ver que Adão, a palavra Adão no hebraico significa homem de terra vermelha. Eu vou repetir. Adão no hebraico significa homem de terra vermelha ou vermelho. E Adão, ele tem dois filhos, Caim e Abel. Mas nós sabemos que Abel é morto por Caim. Olha a origem da humanidade. Abel é morto por Caim. E Caim, no hebraico, significa forjado. E Abel significa, o nome Abel no hebraico significa sopro ou filho. Olha que lindo isso. Então, significa sopro ou filho. Então, olha a lição que eu aprendo com Adão, Caim e Abel. Somos homens de terra vermelha. Somos homens da terra. E precisamos ser forjados pelo sopro do Espírito Santo para sermos filhos de Deus. Porque Jesus vai dizer, João vai dizer,
a todos que o receberam, deu poder de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então, Adão deixa 2 filhos, Abel e Caim. Caim mata Abel. Deus dá outro filho no lugar de Abel, Sete, porque a semente do Gênesis 3,15, a prole da semente de Gênesis 3,15, a semente do Messias, a genealogia do Messias, vai passar por Sete. Por isso que Deus dá outro filho no lugar de Abel. Então, a linhagem do Messias vai passar por Sete. E Sete gera Enos. Sete gera Enos. E Enos significa mortal. Homem mortal, mortal. Então somos mortais. Significa mortal. Por isso que nós, como somos mortais, nós precisamos ser totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo, somos mortais, então precisamos ser totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Cadê aqueles que são dependentes de Deus aqui? Cadê? Que são totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Totalmente. Só os dependentes aqui da graça. Cadê? Então, vamos lá. Recapitulando. Adão deixara 2 filhos, Caim e Abel, mas Abel é morto por Caim. Deus dá outro filho no lugar de Abel, Sete. Sete gera Enos. Enos deixaram um filho. Enos gerou Cainã, né? Cainã deixaram um filho chamado Malaléu. E Malaléu, olha só, significa louvor a Deus. Malaléu significa louvor a Deus. Então, recapitulando, Adão deixara 2 filhos, Caim e Abel. Abel é morto por Caim. Deus dá outro filho no lugar de Abel, chamado Sete. Sete gera Enos. Enos gera Cainã, e Cainã gerara Malaléu, que significa louvor a Deus. Então, amado, você não foi criado em vão. Nós não fomos criados em vão. O homem mortal, o homem da terra, foi criado com um propósito definido de louvar ao Senhor. Todo ser que respira, que tem o sopro, Abel, louve ao Senhor. Olha só. Adão deixara 2 filhos, Abel e Caim. Caim mata Abel. Deus dá outro filho no lugar de Abel, Sete. Sete gera Enos. Enos gera Cainã. Cainã gerara Malaléu, que significa louvor a Deus. Malaléu gerou Jared. Malaléu gerou Jared, deixara Jared. E Jared significa descida. Jared significa descida. Então, Malaléu gerou Jared. Jared gerou Enoque. E Enoque significa consagrado. E Enoque anda 300 anos com Deus e ele é tomado. Assim será com a igreja que é consagrada, que foi tirada do mundo. A qualquer momento, a volta é iminente. Nós vamos ser tirados da terra, como Enoque foi. Malaléu gerou Jared. Jared gera Enoque. Enoque deixara um filho chamado Matusalém. Ou Metusalém, depende da Bíblia, da tradução. Enoque tem um filho chamado Metusalém. E Metusalém significa homem guerreiro. O evangelho não é parque de diversão, é campo de batalha. E nós somos guerreiros, soldados de Cristo. Matusalém deixa um filho chamado Lameque. E Lameque deixara um filho chamado Noé. E Noé, olha só, para a gente concluir aqui. Noé vai deixar 3 filhos.
Noé vai deixar 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Vamos fazer uma recapitulação aqui? Olha só, da genealogia do Messias, da história da humanidade, desde o começo, do início. Amém? Vamos fazer uma recapitulação aqui. Vamos lá. Então, olha só. Então, Adão vivia em uma plena comunhão com Deus. Eva enganada, Adão peca. O pecado entra no mundo, entra a morte, entra enfermidades. E nós podemos ver que Adão tem 2 filhos, Caim e Abel. Mas Abel é morto por Caim. Deus dá outro filho no lugar de Abel, chamado Sete. Sete gera Enos. Enos deixaram um filho chamado Cainã. Cainã deixaram um filho chamado Malaléu, que significa louvor a Deus. Malaléu deixa um filho chamado Jared. Jared deixa um filho chamado Enoque. Enoque deixaram um filho chamado Matusalém. E Matusalém deixaram um filho chamado Lameque. Lameque deixaram um filho chamado Noé. E Noé deixa Sem, Cã e Jafé. E a linhagem do Gênesis 3,15 vai passar por Sem. Olha só. A linhagem de Gênesis 3,15 vai passar por Sem. Dos 3 filhos de Noé vai passar por Sem. E Sem no hebraico, sabe o que significa também? Sem significa nome. Sem significa nome. O nome Sem, a linhagem do Gênesis 3,15 de Jesus, do Messias, vai passar por Sem. E Sem significa nome. Porque é um nome que salva, é um nome que cura, é um nome que protege e é um nome que nos socorre. O segredo é o nome de Jesus. É o nome. O segredo é o nome, mas o segredo. Lembra que Jesus falou? No dia. Lembra? Não. Ah, Senhor, mas eu profetizei e preguei no teu nome, expulsei os demônios. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então, o segredo é conhecer o nome, é se relacionar com o nome, é ter intimidade com o nome. Esse é o segredo. Porque é nesse nome, a Bíblia vai dizer, Filipenses capítulo 2, que nesse nome todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar que Ele é Senhor, Ele é Senhor, Jesus é Senhor. Sem gerou Arfaxed, Arfaxed gerou a Salá, Salá gerou Eber, Eber gerou Peleg. Olha a linhagem por onde vai passar. Peleg gerou Reu, Reu gerou Serug, Serug gerou a Naor, Naor gerou Tera, Tera gerou Abrão. E Abrão significa pai exaltado. E como Deus não trabalha com pessoas exaltadas, nariz empinado, Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai da multidão. Então, Gênesis capítulo 12, nós podemos ver, eu achei algo interessante. Em Gênesis capítulo 6, a terra está corrompida. A terra está corrompida, depravação total. Em Gênesis 11, em Gênesis 6, a terra está corrompida. Em Gênesis 11, a confusão na terra. Em Gênesis 12, parece que Deus começa a colocar em ordem as coisas. Em Gênesis capítulo 12. E fala para Abraão sair da sua terra, da Mesopotâmia. Sai da sua terra, sai Abraão, da sua terra. Então precisamos sair da religiosidade, precisamos sair do diz que me disse, precisamos sair do comodismo, porque grandes são as promessas e o que Deus tem para realizar na sua, na minha e da nossa vida. Sai! Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor. Eu te agradeço, obrigado por este momento, por esta oportunidade. Abençoa cada um, obrigado por esta live, por este momento, meu Pai. Pela tua presença nas nossas vidas, meu Pai. Abençoa cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, renova, restaura, enche com teu Espírito Santo, meu Pai. Batiza, restaura esta pessoa, meu Pai. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.